Olá, meu nome é Edward Belloni, bem-vindo à Escola Bíblica Dominical e com enorme prazer estamos aqui para estudar mais uma perícope, mais um pedaço das Escrituras e aquele pedaço que a gente se sacia, se alimenta nessa linda carta, nesse tratado teológico. Na realidade, essa carta de Romanos, que é mais que uma carta, é uma carta onde tem um tratado teológico e onde tem suas práticas pastorais, mas é onde tem o cerne, né, ali o núcleo do evangelho. E Paulo escrevendo de uma forma magnífica, orientando a igreja da forma qual Deus orientou-lo. Queridos, bem-vindo, e eu queria te convidar a ler neste pedaço, essa perícope, a qual eu fiquei incumbido de estar expondo ela, expressando ela. Romanos 1, do verso 18 ao 32. Romanos 1, do 18 ao 32, é o que eu vou estar aqui. Qualquer dúvida, Edward Belloni, você procura lá no Instagram, procure a gente aqui na igreja, procura o grupo da Escola Bíblica Dominical, não deixe de participar conosco, envia suas dúvidas lá no YouTube, quando ficar lá, fica disponível, vai lá rever, qualquer dúvida, comente lá, que a gente está acompanhando e está te auxiliando. O importante é, não fique com dúvida e vem estudar e crescer conosco. Queridos, antes de ler, eu vou ler a perícope decorrente e vou começar a explicar o contexto e a introdução, para a gente começar a fazer aplicações deste texto. Mas eu te convido, lê o versículo por versículo comigo aí na sua casa. Eu vou usar a Aras, a versão atualizada, mas não perca, correto? E eu queria, antes de ler, te convidar a orar e pedir ao Senhor para nos iluminar. Pai, obrigado pela oportunidade de ler as Escrituras. Que o Senhor fale conosco, fale com cada um que assistir essa aula, que seja impactado com a graça do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Queridos, o título do nosso sermão é Do Conhecimento à Loucura. Do Conhecimento à Loucura vai ser o título desse sermão. Porque nesse pedaço que a gente vai estar vendo, acompanhando, você vai ver que o homem passa do conhecimento ou ignora o conhecimento de Deus à loucura, que é saber com sua própria consciência e querer viver e negar a existência de Deus. Então, grave esse título, Do Conhecimento à Loucura, e vem comigo, vamos ler. Diz assim as Sagradas Letras: a ira de Deus contra o pecado. Verso 18: porque do céu se manifestou a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que Deus se pôde conhecer, nele se manifestou, porque Deus lhe manifestou, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se estendem claramente e se vê pelas coisas que estão criadas, para eles ficarem inescrutáveis. Porque tendo conhecimento a Deus, não glorificou como Deus, nem lhe deram graça. Antes, em seus discursos, desvaneceram o seu coração insensato, se obscureceu. Dizendo-se, verso 22, sábios tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança à imagem de homem corruptíveis, de aves, quadrúpedes e répteis. Pelo que também Deus os entregou à sua concupiscência do seu coração, a imundície, para desonrar o seu corpo entre si. Verso 25, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendigno, eterno. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, o contrário à natureza, e semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sexualidade, um para com os outros, varão com varão, contendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha os seus erros. Verso 28,
E como eles se não importaram de ter o conhecimento de Deus assim, Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, destratadores, aborrecedores de Deus, injuriados, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes a pai e mãe, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição na natural, inconciliável, sem misericórdia, a quais, conhecendo a justiça de Deus, abre aspas, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, fecha aspas, não somente as fazem, mas também consentem, fazem porque sabem o que fazem. Amém. Querido, Paulo, no primeiro capítulo, como temos visto, ele tem nos ensinado que ele não vem com uma boa notícia, ele não vem massagear o ego de ninguém. Paulo vem na carta de Romanos, a qual ele escreve lá em Coríntios, ali na década de 57, aonde o primeiro imperador era Cláudio, e tem a transição para Nero. Logo Nero ficou 5 anos reinando de uma forma plena, e aí depois a gente viu como Nero se encaixa nessa passagem, e como essa passagem ela é tão viva para nós hoje. Nero matou a mãe e incendiou Roma, e por aí a gente vê como Deus deixa o homem para sua loucura, negando a existência de Deus, Deus deixa o homem para sua loucura. Essa passagem, Paulo ele vem nos dar uma exortação, dizer para nós o tanto que somos maus, o tanto que nós não prestamos. E aí, é interessante na escola bíblica a gente poder fazer isso, e eu puder desfrutar com você, enquanto professor, de falar, por que o Império Romano? Por que essa cidade eterna? Qual era este contexto que Paulo escreve essa passagem? Romanos 1 inteiro, ele vem dar essa notícia para nós. Nós somos ruins, somos maus, somos depravados, somos pecadores. E aí parece que o capítulo fica sem esperança, mas não, graças a Deus por essa carta, e graças a Deus pela continuidade dela, porque aí ele vai começar a falar sobre a graça, ele vai começar a falar sobre a restauração. E aí, irmãos, a gente se deleita no que é o Evangelho. Mas dentro desse perícope, dentro desse pedaço que a gente está estudando, é interessante a gente entender essa cultura. O que era o Império Romano, o que era o imperador? O Império Romano, ele tinha sua estabilidade, tinha toda uma questão dentro da cidade que influencia os seus habitantes. Por exemplo, o Império Romano tinha suas infraestruturas, segurança no comércio, tinha benefícios para a elite. O Império Romano, ele tinha sua cultura imperial, tinha todo um símbolo sobre Roma, os soldados, as estátuas, os imperadores, as suas culturas, as suas religiões. Dentro do império era politeísta, então qualquer sacrifício, deuses estrangeiros, qualquer coisa servia para eles. Eles não queriam conflito com ninguém, mas eles queriam ter essa questão de ser imperialista, de entender, dominar pela força militar, e dominar pela expansão, e aí começar a produzir. Ou seja, eles antes pegavam os escravos não tinham identidade, eles trabalhavam a identidade do escravo, o escravo virava soldado romano, e aí começava a receber salário, e aí começava a ir para a guerra para ter um propósito, ter uma identidade. Por que eu estou falando sobre o Império Romano? Porque era a capital da época e eles tinham uma identidade formada. Roma era como se fosse algo monstruoso, generoso de morar. Era o delírio dos olhos da antiguidade. Todo mundo queria morar em Roma justamente por causa dessa falsa paz, ou a Pax Romana, que é aquela paz que é comprada por meio da guerra, mas tinha estabilidade dos soldados. E a cultura que eles faziam, pegavam os nativos, colocavam eles para cobrar impostos, faziam que imperadores ficavam em cidades menores para ter o domínio.
Só que dentro dessa carta, Paulo vai escrever para essa comunidade, onde tem judeus tementes a Deus e prosélitos. Judeus que começaram a entender e começaram a serem evangelizados, talvez por Áquila, Priscila e outras fontes. E Paulo vai escrever de Coríntios, falando para essas pessoas o que elas são, para elas não se empolgarem com esse império, com o imperialismo romano, com a cidade, com tudo que a cidade poderia promover e ofertar. Que essas pessoas, elas são ruins. E aí a gente começa a entrar no nosso texto, entendendo essa introdução. Paulo escreve para os romanos com uma mente de rabino treinado, com o coração de um pastor ferido e a coragem de um profeta que não negocia a verdade. Essas 3 características você vai ver aqui dentro da carta. Paulo como um rabino, como um pastor ferido e como um profeta que não negocia a verdade. E abre aspas dentro dessa perícope, a qual a gente vai estudar versos. Querido, o que está em jogo aqui muitas das vezes é a verdade. O versículo a qual diz que o homem é entregado ao seu desejo, homem com homem, mulher com mulher. Hoje na nossa sociedade tem tanto cristão querendo negociar a verdade, negociar a ciência, negociar a biologia, negociar a sua própria natureza. E aí, querendo ou não, relativizando a Bíblia. Salvo engano, existem seitas com o nome de igrejas que chamam inclusão, e falando que essas pessoas podem ficar assim que Deus aceita. Não! Não aceita. A ira de Deus já está exposta. É o que Paulo mostra nessa perícope, é o que Paulo mostra nessa carta. E nós, como cristãos, dentro dessa cultura romana, também temos que aprender a não negociar a verdade. Ter essas 3 características de Paulo é algo que tem que estar no nosso coração, inflamando o meu e o seu coração. Essas 3 características de ser um rabino treinado, ou seja, uma pessoa que sabe manejar bem a verdade, de ter um coração de pastor ferido, para ter compaixão, falar, mas falar com amor, mas não negociar a verdade, e ser este profeta que denuncie, custe o que custar. Antes de falar de justificação, antes de falar de graça, antes de falar de salvação, ele desmonta a ilusão antiga da humanidade. A ideia de que é possível viver bem sem Deus. Eu não preciso de Deus, eu posso viver bem sem Ele. É a mentira da humanidade. Romanos não começa com consolo, começa com diagnóstico. Somos pecadores. O evangelho paulino não surge como um remendo espiritual, mas como uma resposta ao projeto falido do homem. A carne e o espírito não são apenas categorias morais, são 2 modos de existência. A lei não escapa para Deus, é o espelho que revela a queda. Quando Paulo fala da ira, ele não descreve um acesso emocional divino. Ele não descreve essas questões, mas a entrega judicial do ser humano às consequências da sua própria escolha. Aqui está o ponto central, querido. O problema do mundo pagão não é a falta de informação, é a repressão da verdade. O ser humano não ignora Deus, ele o submete, ou ele substitui ele dentro de uma substituição aonde vai gerar a desinformação. Aqui tem algo interessante, não é falta de informação, é repressão da verdade. Dentro de uma ilustração para a gente compreender essa perícope, eu queria estar lendo com você para a gente meditar. Imagina um relógio antigo desses herdados de família. Ele ainda funciona e os ponteiros giram, mas alguém resolveu retirar o pêndulo original e colocar outro no lugar. O relógio não para imediatamente, ele continua marcando o tempo. Aos poucos ele começa a atrasar, depois se adiantar, até perder completamente a referência. O problema não é o movimento, é o centro. Romanos 1 é sobre isso. O mundo continua funcionando, produzindo cultura, ciência, arte, política, mas perdeu o pêndulo.
Deus foi retirado do centro. Deus foi retirado do centro. E Romanos 1, do verso 18 a 32, vem nos falar isso. Voltando Deus para o centro, a gente começa a entender que o ser humano tem um local, tem um destino, tem uma identidade e tem um propósito. Quando o Senhor é tirado do centro, como esse relógio, vai tudo virar um caos. É exatamente isso que Romanos vai nos ensinar. No verso 18, diz assim a palavra: portanto, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens, que suprem a verdade pela injustiça. Ah, querido, a ira de Deus se revela, não será revelada, ou seja, ela já se revela, é um estado presente, ela já está em curso. Essa ira não vem contra a ignorância, mas contra a impiedade e injustiça que suprime a verdade. O verbo usado aqui por Paulo indica repreensão ativa. A verdade é conhecida, mas mantida em cativeiro. Aqui no verso 18, o que chama atenção é que a verdade, ela é suprimida pela injustiça. Abre aspas comigo. Como tem sido o mundo hoje com o comunismo? Como tem sido o mundo hoje com a ideologia de gênero? Como tem sido o mundo hoje com as falácias que muitas das vezes é pregada nas escolas e na universidade? E quem fala aqui tem autoridade, porque só de universidade eu tenho mais de 15 anos. Eu sei a lavagem cerebral que eles fazem, suprimindo a verdade. E como que fazem? Trocando a verdade por mentira. E essa injustiça, Paulo fala aqui, acende a ira de Deus. E sabe a ação da ira de Deus, irmão? Não é uma bola de fogo, não é se queimar. A ação da ira de Deus é Deus virar as costas e te deixar para o seu próprio desejo. É essa ação da ira de Deus que muitos têm que temer no coração. O perigo, meu irmão, não é Deus falar ou bradar. O perigo é Deus ficar em silêncio e ignorar. É disso que Romanos 1 nos chama a atenção. É disso que muitas das vezes a gente precisa ser despertado. Aqui começa a loucura. Aqui começa a loucura. Do conhecimento à loucura. Aqui começa a loucura. Não é a ausência da razão, é o uso da razão contra a realidade. E não é assim que o mundo tem sido hoje. É triste você ver um ser humano trocando a realidade, ou sendo louco de trocar a razão pela realidade. Quantos aí, você vai nos vídeos na internet, você vai ver ser humano se identificando como pônei, fulano se identificando como isso ou aquilo. Irmãos, é a loucura, é o conhecimento de Deus sendo abandonado, e trocando o conhecimento de Deus por loucura. E aí eu te pergunto, como é sutil, como o relativismo entra na mente das pessoas, como elas acreditam nessa mentira. Do verso 19, o verso 19 ao 20, Deus se deu a conhecer, a criação e a linguagem. O invisível de Deus se torna perceptível no visível. Paulo afirma que o problema não é epistemológico, é moral. O ser humano não pode alegar ignorância, ele escolhe não reconhecer. O próprio verso 19 e 20, Paulo declara que o ser humano que escolhe não reconhecer a Deus, a criatura olha para a ordem do cosmos, para aquilo que Deus criou, e desiste que tudo não aponta para ninguém além dele mesmo. É disso que muitas das vezes a gente tem que se chocar. É disso que muitas das vezes a gente tem que escandalizar. Quando você olha para um indivíduo, que a mente dele já está tomada, que a mente dele já foi possuído por ideologias, pelo espiral do silêncio. Muitas das vezes ele
E Paulo fala que é a pessoa em si que escolheu largar a beleza do Criador, do cosmos, do universo, e não reconhecer Deus. Pensa nisso, meu irmão. Pensa nisso, como que Romanos 1 nos leva a entender o coração do homem, quando ele não deixa Deus estar no centro. Lembra do relógio? Ele não está ali no pêndulo, fazendo o centro. Quando ele tira Deus do centro, o que o ser humano pode virar? É disso que Paulo fala em Romanos 19, 20. Ele escolhe não reconhecer, ele escolhe olhar para a criatura, ele escolhe olhar para a beleza de um voo, de um beija-flor, do pássaro, a beleza de uma montanha, a beleza de um jardim cheio de flores, e falar: não, isso foi o acaso. E olha que tem falsas ciências, como o darwinismo, que ainda vai reforçar este ser humano a dizer que não, a ciência diz de evolução. Mentira! Deus criou os céus e a terra, no verbo bará, Ele criou do nada, Ele é suficiente. E quantas vezes nós apontamos, e quantas vezes somos enganados, inclusive até no Jardim Fundamental 2, no 6º ano, já é implantado isso na mente das crianças, tirando a beleza do Criador, a beleza de Deus. Ah, queridos, interessante, prosseguindo ao verso 21, diz assim, o próprio verso 21, ele diz assim: portanto, tendo conhecido a Deus, e não glorificou como Deus, nem lhe deu graça, antes, em seus discursos, o coração insensato e obscuro. Conheceram a Deus, mas não glorificaram como Deus. Esse é o núcleo do pecado. Não é fazer mal primeiro, é deslocar a glória. É quando a gratidão some e o coração escurece. A ingratidão não é detalhe, ela é o primeiro sintoma da apostasia. É quando a ingratidão, ela toma conta do seu coração e você começa a ignorar os detalhes de Deus na sua vida. Na minha e na sua vida, a gente não passa a observar os detalhes de Deus, de gerar, de cuidar, de fazer. E aí a ingratidão toma um buraco no coração. E aí, queridos, aonde muitas das vezes entra a queda do pecado, entra a apostasia, e começam a se afastar, a dizer: não existe Deus. Aí começa como Nietzsche, começa como Freud, começa como esses homens que dentro da filosofia passa a ser ícone, mas é ícone do mal. Mente vazia. Mente vazia. É oficina para Karl Marx. Mente vazia é oficina para Foucault. Mente vazia é oficina para esses ídolos acadêmicos, que muitos, quando você vai pegar a biografia, morreram frustrado e desesperado, apóstatas. E as pessoas pegando aquilo como literatura, como verdade e como intelectual. Ei, querido, quando você vai ver essas pessoas, segundo Romanos, elas negaram a beleza de Deus, da criatura, e o coração ficou obscuro, duro, longe do Senhor dos Exércitos. Prosseguindo o nosso texto, tem algo que chama atenção, que foi o título desse sermão. Dizendo: sábios tornaram-se loucos. Dizendo sábios, se tornaram-se loucos, no verso 22. E aqui cabe uma ilustração. Aqui cabe interessante, porque Paulo, ele não está atacando a inteligência, mas ele está atacando a autonomia. A loucura aqui é ética e espiritual. A mente funciona sem referência do Criador. E aqui a gente vai ver algo interessante. Essa ilustração te ajuda a compreender melhor esse versículo. A razão, ela é como um GPS. É um GPS perfeito. Mas se o destino estiver errado, ele vai te levar com precisão para o lugar errado. Não basta pensar bem. É preciso pensar com direção certa.
E é isso que Paulo vai falar no verso 22, que é interessante. Dizendo-se sábios, se tornaram loucos. Não é assim com Piaget? Não é assim com o lixo do Paulo Freire? Não é assim com essas referências que hoje a gente pega academicamente, passa horas e acha que está estudando, que está fazendo alguma coisa? Não. Se acham sábios, mas se tornaram loucos, totalmente loucos. E aqui Paulo vai falar uma coisa interessante. Existe dois tipos de razão. A razão ativa, quando a mente funciona, mas não obedece. O que é razão ativa? É a mente em pleno funcionamento, capaz de analisar, criar, argumentar, produzir cultura. Nessa geração, o que a gente tem é pessoas com a razão ativa. A razão ativa não é o problema em si. O problema é quando a razão ativa, ou a própria razão, ela se declara autônoma. A razão ativa se declara sem o centro, se declara sem Deus. A razão ativa pode explicar o mundo, mas não sabe dizer por que ele existe. A razão ativa quer explicar muita coisa. É o que você vê, às vezes, nos argumentos dos seus professores, no argumento dos livros. Ah, é legal isso. Quer explicar muita coisa. Acha que está explicando muita coisa, mas não sabe dizer como existe. Não sabe dizer a complexidade irredutível do ser humano. Não sabe dizer se nós somos processos de evolução, como o coração, o olho, como esse processo evoluiu. A complexidade irredutível do ser humano, a razão ativa não sabe explicar. E é diferente, o cristão não tem uma razão ativa, autônoma. O cristão tem uma razão orientada, dentro desse verso 21, 22, aliás, nós temos uma razão ativa orientada. E o que é uma razão ativa orientada? É a razão que opera dentro da realidade, não acima dela. Ela pensa, questiona, investiga, mas reconhece limite e referência. Na Bíblia, a sabedoria não apaga a razão, ela submete ao temor do Senhor. A fé não mata a razão, ela devolve a direção, que é o Criador. Onde a razão ativa perde, Paulo mostra a razão ativa se perder quando rejeita a gratidão, recusa o temor, assume o trono e passa a justificar os seus desejos. A mente continua produzindo respostas, mas respostas às perguntas erradas. A razão sem Deus não fica vazia, fica desgovernada. Então, querido, como Paulo está dizendo assim, cuidado para quem você tem entregado a mente, cuidado para as ministrações da sua faculdade, que às vezes você passa 5 vezes por semana, 4 horas sendo ministrado por professores, que é como aqui Romanos 8, 18, 32 fala, pessoas que já perderam a consciência e que não querem Deus. Cuidado para aquele que você entrega o coração. Cuidado para você não entrar com um propósito cheio do Espírito Santo, ser um enfermeiro, um advogado, ser um contador, ser um analista cheio de Deus para ser usado no meio da sociedade e sair de lá desviado no segundo, no terceiro e no quarto período. Perder a fé por causa de homens que você nem conhece a biografia deles direito. Homens que zombam do poder do eterno. A loucura bíblica não é a ausência da razão, é a razão sem reverência. O maior juízo não é Deus falar duro, é Deus parar de ser ouvido. É o que tem acontecido. No versículo 23 ao 25, e trocaram a glória de Deus, imortal, por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como pássaros, quadrúpedes e répteis. No verso 24, por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo o desejo pecaminoso do seu coração, para a degradação dos seus corpos entre si. Aqui entra uma coisa muito interessante, nesse verso 23 ao 25. A idolatria é sentimento, não é só imagem. A idolatria
trocar, como Paulo diz, o homem parou de adorar, ele mudou o objeto da adoração. Por qual? Ele trocou a adoração ao Deus triuno, Criador sobre todas as coisas, simplesmente para si próprio. Ele trocou a criação para os objetos que são hoje tocados, são tocados e não mais que são tangíveis. Ele trocou a adoração pela ideologia de gênero, ele trocou a adoração pelo comunismo, ele trocou a adoração para adorar a si mesmo, os seus desejos, os seus egos, sem regra e sem referência. Os homens trocaram Deus. E não existe coração vazio. Calvino já dizia, o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Não interessa se você não adorar a Deus e voltar à essência da adoração. O ídolo você adora, porque a idolatria é sentimento. Quem tem sido maior na sua vida? O dinheiro, seu propósito, seu curso, seu emprego. Um ídolo o ser humano adora. E é disso que Paulo chama a atenção. A idolatria é sempre uma tentativa de domesticar o divino. Um Deus criado, não confrontado. É uma forma de viver uma idolatria. Não julgar, não exercer o arrependimento. Tudo é ídolo. É confortável. O ídolo é confortável, sabe por quê? Porque ele nunca pede que você mude. Por isso que as pessoas gostam do ídolo. Por isso que a idolatria é legal. Idolatrar a si mesmo, a autoimagem. Porque não pede mudança. O evangelho não. Ele pede arrependimento, mudança. Em Coríntios fala muito mais ainda. A tristeza segundo o coração de Deus, que leva o homem para a salvação. É a tristeza de olhar para si, como Paulo está descrevendo aqui no capítulo 1, que em nós não temos nada de bom, quando cauterizamos a consciência e viramos as costas para o Criador. Por isso, querido, que muitas vezes a sua família está destronando. Por isso que muitas vezes, querido, os seus negócios estão falindo. Sabe por quê? O ídolo que você criou e cauterizou de ouvir a voz do Eterno. Anda no pêndulo, vem para o centro. Deixa Jesus ser centro e Deus na sua vida. Continuando. Por isso Deus os entregou. Verso 24. O maior castigo não é Deus dizer não, é dizer, faça como quiser. O verso 24 é interessante. A entrega de Deus a este povo, a entrega de Deus da forma que é. E vamos ler o verso. Pelo que também Deus os entregou a concupiscência do seu coração, imundície, para desonrarem o seu corpo entre si. O maior castigo não é Deus dizer não, é Deus dizer e falar, faça o que quiser. Sabe, querido, aqui a gente vai entrar num tema que hoje no Brasil pode custar caro. Mas a natureza, a biologia, a ciência diz que só existe cromossomo XX e XY. Existe somente homem e mulher. E aqui Paulo vai falar que os homens mudaram a natureza do curso. Mas o grande problema é que eles conheciam Deus e eles não quiseram ter temor a Deus. E o problema não é eles mudaram a natureza do curso. O problema que Paulo chama a atenção aqui é dizer, o grande problema é Deus dizer assim para essas pessoas, faça o que você quiser. É Deus te largar e não importar com as suas escolhas. E quando o ser humano é entregue ao desejo, ele vira monstro. É por isso, querido, que o seu coração está vazio. É por isso que você não consegue preencher. É por isso que muitas vezes o seu psique fica perturbado, porque você não tem caminho. E o caminho é um convite que eu te faço. Volte a Jesus. Pede Jesus para ser o centro. Pede o evangelho para entrar e mudar. E fala, Senhor, não me deixa viver sobre mim mesmo. O maior castigo não é o inferno, é Deus dizer para você,
faça o que quiser, vive como quiser. Este é o pior castigo que nós, como aqui na terra, seres humanos, podemos viver e passar. Tome cuidado. A ira de Deus não é para o futuro, ela já está presente. Caminhando, a lógica completa do versículo 23 a 25. Troca a glória, idolatria, retirada de Deus, desordem do corpo, substituição da verdade, culto à criatura. Um sistema espiritual, um colapso. Do verso 26 a 27, Paulo descreve consequências, não causas. Deus os entregou. 3 vezes esse verbo aparece no texto. A ira se manifesta como abandono. Quando Deus se retira, o desejo assume o governo. Deus os entregou. Cuidado, querido, para você não estar vivendo um tempo a qual Deus te entregou, porque você largou o Senhor dos Exércitos e virou as costas e cauterizou a sua alma, sua consciência, e não mais ouve o puro evangelho. Cuidado, querido. Quem governa os seus desejos e os meus? Quem define meus limites? Onde eu chamo de liberdade, aquilo que pratica muitas das vezes pode ser escravidão. Cuidado, cuidado. Liberdade sem verdade não liberta. Cuidado com a sua identidade, cuidado com a ideologia de gênero, cuidado com os seus gostos por si só. Liberdade sem verdade não é liberdade. Ela é apenas, muda de nome. Chama escravidão. Ah, Jesus, uma conexão com o Evangelho. O mesmo Deus que entrega em Romanos 2, é o Deus que transforma a mente em Romanos 12. É o que liberta e domina do pecado em Romanos 6, onde Deus volta ao centro, o desejo deixa de governar e volta a servir. Caminhando já para o final, Romanos 28, 31. Uma mente reprovada produz uma sociedade adoecida. A lista do pecado não é aleatório. Ele descreve fragmentações dos vícios humanos. Onde Deus é descartado, a confiança morre, o afeto esfria e a violência se normaliza. A loucura não fica no indivíduo, ela se espalha na cultura. Então tome cuidado com seus influenciadores digitais, tome cuidado com aquilo que invade a casa, seus filhos, a sua adolescência. Tome cuidado, porque o cara que está louco, longe de Deus, ele quer mais é fazer discípulos. Ah, querido, e a lista de Romanos 28, 31. Homicídio, inveja, fofoca, arrogância, desobediência aos pais, falta de afeto, falta de misericórdia. É isso que é um homem sendo governado por si só, onde a mente cauterizou. Porque quando Deus sai do centro, todo vínculo humano adoece. Colapso nos relacionamentos, família quebrada, confiança desaparecida, afeto natural some, compromisso dissolve. É isso que o texto vai nos falar. Sem o Pai no céu, não há irmãos na terra, só competidores. Caminhando para o final, o verso 32, ele nos ensina o conhecimento e o juízo de Deus. Ele nos ensina que a consciência foi apagada, o verso 32, porque eles quiseram. Essas pessoas cauterizaram a mente de tal forma que foram totalmente cauterizados. Queridos, eu queria que você refletisse, tão rico é essa carta, que você pudesse fechar os olhos e curvar a fronte comigo, para a gente orar. Que a gente não seja essas pessoas do verso 32, que cauterizamos a consciência, que não nos afastamos de Deus. Como eu disse em Romanos 1,
Paulo vai falar da nossa natureza, o fato e a realidade que somos, mas tem esperança porque tem graça. Pai, obrigado por a escola da Bíblia, obrigado por esse versículo, obrigado pela sua palavra, obrigado, Senhor, por o Senhor falar conosco, no profundo e escondido. Seja conosco e até mais, em nome de Jesus. Muito obrigado, meu nome é Edward Belloni e até a próxima, se Deus quiser.